Boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula 2 sobre alguns modelos probabilísticos para variáveis aleatórias discretas. Então, nossa aula de hoje será sobre alguns modelos probabilísticos para variáveis aleatórias discretas. Objetivos específicos: utilizar os conceitos e as regras fundamentais do cálculo de probabilidade para variáveis aleatórias, saber escolher e utilizar em situações concretas algumas das leis de distribuições mais importantes. O assunto já falado anteriormente, alguns modelos probabilísticos para variáveis aleatórias discretas. A primeira variável que a gente vai falar na aula de hoje é o modelo binomial. Mas antes, eu queria falar sobre uma variável aleatória. Entendemos como variável aleatória uma variável que tem a possibilidade de acontecer dentro de um conjunto enumerável, né? No caso, se eu tenho uma função de variável aleatória discreta, uma distribuição de variável aleatória discreta, é uma função que associa cada resultado de um experimento probabilístico a um valor numérico específico. Então, para cada resultado, eu vou ter um valor numérico específico. E esse valor numérico está dentro de um conjunto enumerável. É o lançamento de uma moeda, lançamento de um dado. Esses dois exemplos citados são dois exemplos tirados lá da aula em PDF que foi postada no AVA, né? Do modelo uniforme. No caso, lançamento de um dado, para cada face de um dado, a probabilidade é a mesma se esse dado não for viciado, né? A probabilidade de face 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Samuel, por favor, pode ficar à vontade. Professor. Oi. Assim, o senhor está comentando na possibilidade de o dado não ser viciado. Sim. Esse vício aí que o senhor se refere é no sentido de que se jogar várias vezes ele caia com a mesma face para cima, no caso, com aquela mesma face. É o seguinte, o dado viciado, ele não vai ter a mesma probabilidade para todas as faces. Vai ter uma face ou mais, uma probabilidade maior. Então, seria o dado viciado. No caso, o dado não viciado, a tendência é, quando você jogar várias vezes, a tendência é que caia próximo da mesma quantidade ou próximo para cada face. Quando ele é viciado, vai acontecer uma proporção muito diferente para uma dessas faces aí. Tudo ok? A tendência no lançamento de um dado é que, se você lançar 100 vezes, a possibilidade de cair cada face seja próximo. Quando ele é viciado, existe não existe uma proporção igual, tá? Ao mesmo caso, a moeda. Se uma moeda for viciada, de alguma maneira, a possibilidade de cair cara vai ser diferente de coroa. E ela não viciada, a tendência em vários lançamentos é que seja 50% cada, ou próximo disso. Ok? Então, em um dado viciado, não segue o modelo da probabilidade uniforme. O dado não viciado, ele segue o modelo da probabilidade uniforme, que aí a probabilidade de face 1 mais de face 2 mais... Aí, se você somar até a face 6, vai dar 1, e cada um desses vai ser um sexto, cada uma dessas faces vai ser um sexto, se o dado for convencional, né? Ok, né? E fique à vontade, por favor, qualquer dúvida, façam assim como o Samuel fez, perguntar, que estarei à disposição. Modelo binomial. Eu vou começar com a situação problema aí. Nós temos aí o lançamento de uma moeda,
eu quero obter exatamente duas caras em 3 lançamentos de uma moeda. Então, eu vou ter 3 lançamentos de uma moeda. Primeiro, eu vou chamar cara, vou chamar de A. Coroa, vou chamar de B. Então, em 3 lançamentos, eu vou ter algumas possibilidades. Eu posso ter, o primeiro lançamento pode ser cara, o segundo pode ser cara, e o terceiro pode ser coroa. Observe que os eventos aí são independentes, né? Se o primeiro foi cara, o segundo pode ser cara ou coroa de novo. Então, aqui você vai ter 1/2, 1/2, aqui 1/2. Aqui a gente não falou se a moeda é viciada ou não, então entende-se que seja que é mais comum, moeda não viciada. Mas eu posso ter essa ordem, A, B, A, cara, coroa, cara. Vai ser, de novo, 1/2, 1/2, 1/2. E aí eu posso ter um outro formato. Eu posso ter coroa, cara, cara. Né? Posso ter isso aí. Vai ser 1/2, 1/2, 1/2. Então, observe que para 3 lançamentos de moedas, eu posso ter essa distribuição aí. Né? Eu posso ter 2 caras, uma coroa, 2 caras seguidas, uma coroa. Posso ter cara, ou coroa, cara e cara. E aí eu vou ter isso aqui. 3 vezes 1/2 elevado a terceira. Ok? E nesse caso, eu poderia também fazer da seguinte maneira. Em vez de fazer todas as possibilidades, eu poderia fazer assim, ó. Eu vou ter essa permutação entre esses 3 elementos. Essa permutação dos 3 elementos vai ser isso, permutação de 3, 2 elementos repetidos, né? Vezes, aí, probabilidade de coroa é 1/2, a de cara é 1/2 e a de cara é 1/2. Então, vai ser 1/2 elevado a terceira. Teria isso aí. Né? Essa é uma possibilidade que eu tenho para resolver essa questão. E aí vamos pensar de outra maneira. Né? Samuel, fica à vontade. Professor, Oi. para me fazer essa permutação aí, esses elementos de cima, no caso, eles têm que estar, tipo, um elemento tem que estar repetido, ou eu posso fazer com elementos diferentes? Pode fazer com elementos diferentes. Essa permutação aí, eu coloquei elemento repetido porque vai aparecer 2 caras, né? Aqui, esse A e A. Tá? Mas a permutação eu posso fazer com elementos diferentes. Eu usei a permutação com elementos repetidos porque eu tenho um elemento repetido. Agora, vamos pensar numa outra situação para ficar mais fácil o entendimento. Aí, depois desse segundo exemplo, você pode fazer pergunta novamente. Agora, imagina que agora, em vez de 3 lançamentos, nós vamos ter agora 4 lançamentos. Eu quero 2 caras. Aí você vai pensar assim, ó. Você vai pensar dessa maneira. São 4 lançamentos, né? Então, vai acontecer isso aqui, ó. A, B, B. Certo? Vai acontecer isso. 2 caras e 2 coroas. Mas entendam, não necessariamente nessa ordem. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar uma permutação de 4 elementos, tá? 2 de um tipo, 2 de outro, certo? Então, vou ter isso aí. Isso aqui vai dar 4 fatorial, 2, 2. Que aí vai ficar 4, 3 fatorial, 2 fatorial, 2, 2. Vai dar igual a 6. Então, só o total de possibilidades que eu tenho aqui são 6 possibilidades. Que aí eu posso até escrever algumas delas. Eu posso ter essa formação aí, que tá A, B, B. Eu posso ter isso aqui, ó. A, B, A, B. Eu posso ter A, B, B, A. E aí vai. No total, 6 possibilidades. Agora eu entendo. Aqui é só o total de possibilidades de formação. Eu tenho
6 formações para essa ordem aí. Agora, não é minha resposta de probabilidade, até porque a probabilidade vai estar entre 0 e 1. Então, vai ser 6 vezes alguma coisa. Vamos lá, vou multiplicar por quanto? Aí você sabe. Eu tenho isso aqui, vai aparecer A, B e B. Isso aqui é 1 sobre 2. Aqui, esse outro é 1 sobre 2, 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Então, vai ser 6 vezes 1 sobre 2 elevado à quarta. Seria minha resposta. Tudo ok? Ok, Samuel? Professor, aí se eu quiser resolver esse problema que o senhor deixou bem aqui, aí, no caso, acaba bem aí ou eu posso, tipo, estender para um número específico? Pode. Aí vamos lá. Você pode responder da seguinte maneira. Você está perguntando em relação a essa expressão que eu coloquei. 6 vezes 1 sobre 2 elevado à quarta, né? Aí você vai responder aqui. 6 vezes 1 elevado a 4 é 1, 2 elevado a 4 vai dar 16. Vai dar 6 sobre 16. Simplificando por 2 e 2, vai dar 3 oitavos, que eu acho que vai dar 0,3, 0,37, uma coisa assim. Ou deixa em 3 oitavos. Tudo ok? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. No caso desse 1 sobre 2, a gente utiliza quando, por exemplo, a gente está fazendo utilização só de 2, né? Que no caso é a cara e a coroa. Vamos Isso. supor que eu tivesse um dado de 6 faces e aí eu quisesse saber a probabilidade de obter em 3 lançamentos, 4 lançamentos, um número par. Aí eu utilizaria um outro termo, por exemplo, 1 sobre 3, 1 sobre 6, ou seria 1 sobre 2 mesmo? Ó, nesse caso dado aí, a gente vai usar esse exemplo, mas no exemplo que você citou, vai ser 1 sobre 2 também. Porque, ó, olha só, vamos pensar. No lançamento de um dado, como o dado tem 6 faces, metade é par e metade não é par. Então, seria um exemplo parecido com esse que eu citei. Agora, vamos colocar, em vez disso, vamos colocar o seguinte. A possibilidade de sair 5 e a de não sair 5. Ok? Aí fica o quê? 1 sexto e 5 sextos. Né? Vamos colocar assim, ó. Vou colocar assim. Lançamento de um dado. A probabilidade de x igual a 5 e a probabilidade de x diferente de 5. Então, essa probabilidade, para que eu tenha um valor 5, você concorda que é 1 sexto? E para não ser um valor 5, é 5 sexto. Aí você vai fazer assim. Vamos supor em 2 lançamentos. Pode ser 5 ou pode não ser 5, né? Aí você vai fazer 1 sexto vezes 5 sexto. Tá claro? Aí você, para N lançamentos, você vai levar também a uma certa potência. Eu acho que eu entendi, professor. Eu vou fazer assim, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar esse exemplo aí, vou escrever esse exemplo aqui, tá? Vou apagar o que está aí no slide, vou fazer ele, vou citar o exemplo e fazer ele, tá? Olha só. Lançamento de um dado. Vou colocar em 4 lançamentos. Lançamentos de um dado. A probabilidade de exatamente aparecer 5, 3 vezes. Ok? Então, vai aparecer 5, 3 vezes. Então, vou colocar assim, ó. São 4 lançamentos, vai aparecer 5, 3 vezes. E aqui, o não 5, uma vez.
Tudo ok, né? O 5 aparece 3 vezes e o não 5 3 vezes. Aí, o que você tem? A probabilidade de aparecer o 5, você concorda com um sexto? Então, vai ser 1/6 elevado a 3, porque apareceu 3 vezes. C vezes C vezes C. E C entendo como probabilidade de 5. Vezes a probabilidade de não aparecer o 5, eu quero que apareça uma vez, né? Vai ser 5/6 elevado a 1. Agora, eu tenho que multiplicar por uma permutação, que vai ser justamente a permutação desses elementos. Permutação de 4, 3 elementos repetidos. E aí eu vou resolver isso aí. Tudo ok? Agora, vamos para o enunciado do modelo binomial. Eu acho que vai ficar mais fácil para entender o conteúdo. O modelo binomial é uma probabilidade discreta que descreve o número de sucessos em N tentativas independentes, onde cada tentativa, primeira coisa, entenda, tentativas independentes. Ou seja, cada tentativa, cada lançamento, cada situação é independente da situação anterior. Por exemplo, o dado, da moeda, se eu lançar a moeda a primeira vez, ela não influencia na segunda, que não influencia na terceira, e aí vai. E cada tentativa tem apenas 2 resultados. 2 resultados. Vamos chamar sucesso, P. Fracasso vai ser o complemento disso. Porque vão ser apenas 2 resultados. A soma desses 2 resultados vai dar no nosso 100%. Por exemplo, nesse dado aí, coloquei a possibilidade dele ser 5, mais a possibilidade dele não ser 5, vai dar 1, que é o nosso 100%. Né? Então, vamos chamar de sucesso a probabilidade P de fracasso, o complemento dessa probabilidade. Porque somando as duas, vai dar 100%. E vamos ter N repetições. E aí, o segundo exemplo das moedas, que a gente já... a probabilidade de X igual a K para N lançamentos, você vai fazer assim, ó. N sobre K, N sobre K, vezes o X elevado a K, vezes, na verdade, vamos colocar assim, o X. Vezes P elevado a K, que é a probabilidade que desejamos, a desejada, e 1 menos P elevado a N menos K. Esse K é, de fato, a quantidade desejada de elementos que eu quero. Essa probabilidade P é a probabilidade que eu quero do elemento desejado, do elemento que eu quero. Logo, aqui é tudo complementar. 1 menos P é a probabilidade daquilo não desejado e N menos K é a quantidade de vezes daquilo não desejado. Voltando para esse caso anterior, se eu fosse responder usando essa possibilidade aqui, ia dar um resumo daquilo que nós usamos na questão. Você teria 3 lançamentos. Desses 3 lançamentos, você deseja 2 caras. Vai ser, cara, é a probabilidade que você tem elevado a 2, vezes. Olha só, se vai aparecer 2 caras em 3 lançamentos, o complemento disso aí vai ser 1 menos cara elevado a 1. Você tem essa possibilidade. Nesse caso aqui, vamos entender aqui, ó. Você concorda que a probabilidade de cara é 1 sobre 2, a probabilidade de coroa é 1 menos 1 sobre 2, que dá 1 sobre 2. Aí você vai fazer aqui, para essa questão aqui, para essa questão que você vai fazer assim, ó.
você tem 5 lançamentos, a probabilidade vai ser igual a 5 lançamentos. Desses 5, você deseja 3 caras. Então, vai ser 1 sobre 2 é a probabilidade que você deseja, 1 sobre 2 elevado a 3. Olha só, se em 5 lançamentos vai ter 3 caras, é porque vai ter 2 coroas para completar 5 lançamentos. Então, vai ser probabilidade de coroa elevado a 2. Você vai ter justamente essa possibilidade. Aí, responder esse binomial, você lembra que NP é a mesma coisa de combinação NP a P, que é isso aqui, né? Ó. N fatorial, N menos P fatorial, P fatorial. Aí você vai responder usando essa possibilidade aí. Tudo ok? Detalhe, se eu fosse responder 5, 3 a 3, você teria isso aqui, ó. 5 fatorial, 5 menos 3 a 2 fatorial, 3 fatorial. Cinco, 4, 3 fatorial, 2. Teria 5 vezes 4 dá 20, por 2 dá 10. Esse é o modelo binomial. Tem mais um exemplo aqui. Olha só. Um jogador de basquete consegue média de 90% de acertos em lances livres. Sofrendo uma falta, esse jogador tem direito a 3 lances livres. Qual a probabilidade dele acertar pelo menos um lance livre? Então, vamos pensar da seguinte coisa. A probabilidade de acertar igual a 90%, 0,9. Logo, a probabilidade dele errar é 0,1. Concordam comigo? Então, ele vai ter 3 lances livres. 3 lances livres. Eu quero a possibilidade de acertar pelo menos um. Então, ó, em 3 lances, acertar pelo menos um, tem algumas situações que eu desejo, né, nesse caso aí. É acertar 1, acertar 2 ou acertar 3. O único caso que não serve para essa situação aí, para essa questão, ele errar todos. Agora pensa comigo. A probabilidade de acertar 0 mais a probabilidade de acertar 1 mais a probabilidade de acertar 2 mais a probabilidade de acertar 3, vocês concordam que é igual a 100%? Vamos lá. Em 3 arremessos, a possibilidade de acertar 0, ou 1, ou 2, ou 3 é 100%. Não é isso? Então, para essa questão aí, eu posso fazer o seguinte. Fica mais fácil eu fazer a complementar. Porque, ó, o que ele deseja? Isso aqui, ó. Isso aqui, acertar 1, 2 ou 3, é acertar pelo menos 1. Acertar pelo menos 1 é acertar 1, 2 ou 3 para essa situação. São 3 arremessos. Então, se eu passar essa probabilidade de errar todos para o segundo membro, eu vou ter isso aqui, ó. Isso aqui eu resumo assim, ó. A maior ou igual a 1. E menor ou igual a 3, né? Mas só vai ter 3. Igual a 1 menos P de A igual a 0. Então, nesse caso, para essa questão, fica mais fácil resolver a probabilidade de errar todos e subtrair do total. Então, nesse caso aí, eu vou calcular assim, ó. Eu vou retirar da minha situação o único caso que eu não desejo, que é ele errar todos. Então, a probabilidade desejada aí, que é maior ou igual a 1, vai ser 1 menos, olha só, em 3 lançamentos, errar todos. Então, vai ser assim, ó, de 3 lançamentos, errar todos. É isso. Eu quero gostar de errar todos, hein? Vezes. Aí, vamos lá. Vai ser 0,9 elevado a 0 vezes
os total de erros, se ele errou todos aqui, total de erros vai ser 0,1 elevado a 3. Aí você vai resolver isso aqui, vai dar 1 vezes 0,001. Então, 0,999. Ou seja, quase 100% total de acerto a todos. Observe aqui, ó. Se ele vai errar todos, vai ficar 0,9 elevado a 0. Não vai ter nenhum acerto, né? Não vai ter nenhum acerto. Professor, e se em vez de pelo menos tivesse acertar 2 lances? Então, vamos lá. Segue essa média de 90% de acertos. São 3 lances. Eu quero acertar exatamente 2. Aí você ia fazer assim, ó. Acertar exatamente 2 em 3 lances. Aí você ia fazer assim, ó. Probabilidade de acertar 2 igual a... Vamos lá. Você tem 3 lances. Desses 3, você deseja acertar 2 vezes. Vamos lá. Acertos elevado a 2. E se ele vai acertar 2 em 3 lances, ele vai errar 1. Erros elevado a 1. Você só vai substituir. 3, 2. Probabilidade de acerto, 0,9. Probabilidade de erro, 0,1. Acerto, elevado a 2. Erro elevado a 1. Só fazer essa conta aí, você teria a probabilidade de acertar exatamente 2. Ficou claro isso? Alguma dúvida? Professor, o primeiro exemplo eu entendi, agora esse segundo aí eu não entendi, não. Esse exemplo, o segundo exemplo que você fala dessa questão, eu fiz de 2 maneiras assim. No caso, Sim, isso. o senhor fez com 1 acerto apenas e esse com 2 acertos, que eu não entendi. Esse de cima mesmo. Esse é exatamente 2, né? Certo. E esse primeiro que eu fiz aqui, de pelo menos um lance livre, acertar pelo menos um. Ficou claro? Sim, professor. Tá. E aí, é assim. Para eu chegar nessa situação aqui, você entende o seguinte. Eu coloquei para acertar exatamente 2. Então, ele vai ser o seguinte, vai ser acerto, acerto e um erro, né? Não vai acontecer isso? Aí, por que o 0,9 é o quadrado? Porque a chance de acertar é 0,9. Apareceu 2 vezes, 0,9 e 0,9 quadrado. E o erro aparece uma vez. Então, 0,1 vai dar 1. Beleza. Essa é a segunda parte aqui. A primeira parte, essa combinação 3, 2 a 2, porque eu vou ter 3 elementos variando com 2 elementos repetidos, né? Então, eu vou ter uma permutação 3, 2 a 2. É isso aí. Uma outra situação, você pode pensar assim, ó. Conforme temos a fórmula isso. Quando você coloca probabilidade de x igual a k, vai ter nk. Esse k é a quantidade desejada. Esse p é a probabilidade de elementos do elemento desejado. Vai ser elevado justamente a quantidade vezes 1 menos p elevado a n menos k. Vamos pensar assim. Vamos supor numa moeda viciada. Outro exemplo. A probabilidade de cara, vou colocar 0,6. De coroa, 0,4. Né?
Aí, em um lançamento, para aparecer cara, eu quero que seja cara, né? Vai ser 0,6 elevado a 1. Se um lançamento eu quero que seja cara, porque não vai aparecer coroa, é só um lançamento, e 0,4 elevado a 0. Né? 2 lançamentos. Se eu quero uma cara e uma coroa, vai ser 0,6 elevado a 1 vezes 0,4 elevado a 1. E aí eu vou ter a mudança aí. Eu posso ter a ordem cara, coroa, ou coroa aí, cara, e multiplicaria por 2. Esse número binomial que a gente multiplica aqui é justamente a permutação da ordem que pode aparecer na distribuição de acertos, de lançamentos. Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui. Não tem, vamos sair hipergeométrico. No final temos um exemplo aqui. Vou colocar mais um exemplo aqui. Pronto. Vamos para esse exemplo aqui, ó. São lançadas 4 moedas distintas e não viciadas. Qual a probabilidade de restar exatamente 2 caras e 2 coroas? Aí vamos fazer assim, ó. São quantos lançamentos? 4. O que eu desejo? 2 caras. Então, total de lançamentos, 4. Quantidade desejada, 2. Então, vai ser cara elevado a 2. Agora, pense comigo. Se em 2 lançamentos eu quero 2 caras, consequentemente, vai ter 2 coroas. Coroas elevado a 2 também. Você vai ter 4. 2 a 2. A probabilidade de cara é 1 sobre 2. Vai ficar ao quadrado. A probabilidade de coroa também é 1 sobre 2. Vai ficar elevado ao quadrado. Então, você vai ter esse número binomial aqui. Você vai calcular assim, ó. 4 fatorial, 2 fatorial. Vai dar 6. Vai ficar 6 vezes 1 sobre 2 é ao quadrado. 1 sobre 4. Esse 1 sobre 2 aqui ao quadrado, 1 sobre 4 também. Vai dar 6 sobre 16. Igual a 3 oitavos. 3 oitavos. Que vai dar 37,5. Essa foi a mesma que nós fizemos, né, anteriormente. A terceira questão. Olha só. São 10 questões. 5 alternativas. Apenas uma certa. A probabilidade de um candidato, chutando todas as respostas, errar a metade. Então, olha só. Se ele vai errar a metade, ele vai acertar a metade. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Olha só, o que eu desejo aqui? O que eu desejo aqui é que ele acerte a metade. A probabilidade de acertar igual a... São quantas alternativas? 5. A possibilidade de acertar é 1 em 5. 1 em 5. Igual a 0,2. A probabilidade de errar é 4 em 5. Igual a 0,8. Então, montando aqui nossa questão, vai ficar assim, ó. São 10 questões. 10 questões. Dessas 10, desejo que ele acerte 5. Vezes. Vai ficar acerto elevado a 5. Vezes total de erros elevado a 5. Vai ficar 10, 5. Vezes a probabilidade de acerto é 0,2. Vai aparecer 5 vezes. A
probabilidade de erro vai ser 0,8 elevado a 5. Aí você deixa em forma de expressão ou você usa o calculador para resolver. Tá ok? Tudo ok? Lembrando. Aqui a combinação seria assim, ó. São 10 questões. Seria acerto, 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 erro, 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 erro. Aí você vai fazer permutação desses elementos aí, ó. E vai dar esse número binomial. Acerto aparece 5 vezes, vai ser elevado a 5. Erro aparece 5 vezes, vai dar 5. Tudo ok? Coloca um legal aí, se entenderam. Fique à vontade, podem perguntar. Tá? Certo, então, essa foi a binomial. Probabilidade binomial. Seguindo, nós temos uma outra que eu vou começar com a situação problema também. Vamos lá. Primeira coisa, quando eu tenho uma probabilidade, eu tenho meu espaço amostral, né? Que é o conjunto de todas as possíveis possibilidades. Agora pense nesse caso aí. Se num grupo de 8 homens e 6 mulheres sorteamos 4 pessoas para formarem uma comissão, qual a probabilidade de que essa comissão seja formada por 2 homens e 2 mulheres? Então, nós temos a primeira coisa, um grupo de 8 homens e 6 mulheres, um total de 14 pessoas. 12 pessoas. Dessas 14, vamos sortear 4. Então, eu já começo com o espaço amostral. O espaço amostral vai ser a combinação de 14 tomados 4 a 4. Porque é o conjunto de todas as possibilidades que eu tenho. De 14 pessoas, vamos sortear 4. É o conjunto de todas as possibilidades que eu tenho. Então, o meu espaço amostral é esse conjunto de todas as possibilidades. Agora, vamos aos casos específicos. Vamos lá. Me pede o seguinte. Eu quero que essa comissão seja formada por 2 homens e 2 mulheres. Então, aqui, da combinação que vai compor o meu numerador, eu desejo que seja da seguinte forma. 2 homens. Então, de 8 homens, eu quero que 2 homens sejam escolhidos. Agora, tem 4 pessoas escolhidas, né? 4. Sobram aí total de mulheres. Porque se eu desejo 2 homens na comissão, é porque vai ter 2 mulheres na comissão também. Então, das mulheres são 6, desejo 2. Pronto. Aí eu formei essa razão aí entre os casos desejáveis aqui, e todos os casos possíveis. Essa é o que nós chamamos probabilidade hipergeométrica. E aí vamos ver a distribuição. Essa distribuição é adequada quando consideramos extrações casuais feitas sem reposição de uma população dividida em 2 atributos. Então, nós temos uma população dividida em 2 atributos. Para ilustrar, consideramos uma população de N objetos, R dos quais tipo A, N menos R tipo B. Um grupo N de elementos é escolhido ao acaso, sem reposição. Então, desse total de N, eu vou escolher N elementos. Do total N, eu vou escolher N elementos. Sem reposição. Estamos interessados em calcular a probabilidade de que esse grupo contenha K elementos com atributo A. Podemos ver facilmente utilizando o princípio multiplicativo dessa probabilidade. Então, você tem aqui, olha só, você tem, primeira coisa, um grupo, tá?
de N objetos. Esse N é separado em dois grupos. R, tá? E não R. Não é N menos R. Se tem dentro desse N, tem uns que são do tipo R e do tipo N menos R. Ok. Agora, desse total, vamos escolher essa quantidade. Então, meu conjunto total de escolhas é essa combinação aqui. Lembra que eu falei que esse número binomial é essa combinação? Tá? Então, nós vamos ter essa combinação, total de escolhas. No meu grupo maior, vou escolher essa quantidade. Beleza. Agora, pergunta o seguinte, ó. N escolhida ao acaso, sem posição, estamos entrando a calcular a possibilidade de que esse grupo contenha K elementos com atributo A. Então, nós queremos K elementos com atributo A. De R, queremos K elementos. Logo, aqui vai ser o complementar. N menos R e N menos K. É o que nós fizemos aqui. Nesse caso, entenda, você vai ter total 14, 4. Aqui em cima, você vai ter, do grupo de homens, você deseja que seja sorteado 2. Então, vai ser 8, 2. Observe que nesse caso aqui vai aparecer o complemento. Se do total de elementos que eu tenho são 14, 8 são desse tipo, então aqui vão ficar 6. Se desses 4, 2 é desse tipo, então aqui vai ficar 4 menos 2, que dá 2. Complementar. E aí, eu só resolver esses números binomiais, usando aqui o princípio multiplicativo. Essa é o que nós chamamos de hipergeométrica. A principal característica dela é que eu tenho um grupo maior, o Nzão, como falou aqui, separado em dois grupos. Sejam 8 homens, no caso, 6 mulheres. E desse total, vamos escolher 4. E esse total aqui dá 14. Desse 14, escolher 4. Então, o total de combinações que eu tenho vai ser 14, 4 a 4. É o total que eu tenho. Nós posso mostrar. Numerador, 8. Desses 8, desejo 2 homens. 2 homens. Logo, se vai ter 2 homens, total de 4, então aqui vai ter outros 2, que vai ser do outro grupo, no caso, mulheres. Essa é a hipergeométrica. Tudo ok? Bora fazer logo outro exemplo da hipergeométrica. Esse, exemplo 4. Em um grupo de 10 homens e 6 mulheres, olha só, nosso Nzão, grupo total, 16. São 10 homens e 6 mulheres. Vamos sortear 3. Então, desses 16, escolher 3. Escolher 3. Então, nosso espaço amostral fica assim, ó. 16, 3. É o total de possibilidades que nós temos. Desses 16 aqui, vão ser escolhidos, sorteados, 3. Para formar uma comissão, qual a probabilidade de que essa comissão seja formada por 2 homens e uma mulher? Então, olha só. Desses 10 homens, queremos saber a possibilidade de 2 sejam escolhidos. Então, vai ser isso aqui, ó. 10, 2. Agora, entenda. Das mulheres, apenas uma mulher. Então, você vai ter 6. Pronto. Vamos calcular isso aí agora? Bora fazer esse cálculo aqui. Aqui, ó. Seguindo a fórmula do número binomial, você tem isso aqui, ó. NP igual a N fatorial, N menos P fatorial, P fatorial. Você vai ter aqui, ó. 16 fatorial. 16 menos 3 é 13 fatorial. 3 fatorial. Numerador, 10 fatorial. 10 menos 2 dá 8 fatorial. 2 fatorial. 6 fatorial.
5 fatorial, 1 fatorial. Aí aqui você vai ter, ó, desenvolve 10 até chegar no 8, você vai ter 10, 9. Ou voltando nisso aí, sem querer apaguei tudo. Uma pane aqui. Nosso Nzão é 16. Desse 16, 3. Deixa eu o nosso passo amostral. Todas as combinações 16, 3 é 3. Nós queremos, nesse sorteio, que apareça 2 homens, 2 em um total de 10. Mulheres, são 6. Então, fazendo isso, vai ter 16 fatorial, 13 fatorial, 3 fatorial, 10 fatorial, 8, 2, 6, 5, 1. Aí, você vai ter 8 fatorial, vezes. Você desenvolve 16 até chegar no 13, né? 16, 15, 14, 13 fatorial. 3 fatorial aqui vai dar 6, né? Esse 13 vai embora com 13, o 8 vai embora com 8, com 5. E aí você vai ter, aqui no numerador, você vai ter 10 vezes 9 vezes 6. 10, 9, 6. Aqui no denominador, você pode simplificar aqui, ó, 6 por 3 dá 2. 15 por 3 dá 5. 14 por 2 dá 7. Vai embora esses 2 aqui. Ficou aqui 16 vezes 5 vezes 7. E aí você resolve isso aí, simplifica depois e vê qual das alternativas chegou ao resultado, tá? E pensa depois aí. Professor, Oi. da onde saiu esse 9 aí? Esse 9 aqui? Sim. Certo. Quando eu tenho 10 fatorial, aqui eu tenho 10, 2 é 2, ó. Na forma, eu uso isso, né? 10 fatorial, 10 menos 2 fatorial, 2 fatorial, né? Vai ficar assim, 10 fatorial, 8 fatorial, 2 fatorial. Eu desenvolvo esse 10 até chegar no 8. Desenvolver um fatorial é multiplicar pelos antecessores, né? 10, 9, 8. E assim eu ia seguir até chegar no 1, né? 8, 7, 6, 5. Mas como tem 8 fatorial aqui, eu vou parar aí no 8 fatorial. Aqui vai ficar 8 fatorial, 2 fatorial. Esse 8 cancela com esse. Aqui eu vou ter 10 vezes 9 por 2. Vai dar 90 por 2 igual a 45. Então, esse 9 apareceu aqui nesse desenvolvimento aqui. Tá? Assim como o 5 fatorial apareceu no desenvolvimento desse aqui. Tudo ok? Sim, professor, entendi. Eu tava só com dúvida mesmo na questão desse 9 aí que apareceu assim do nada. Certo. Mas entenderam, né, que o número binomial segue o mesmo modelo da combinação, né? Isso aqui, NP, é a mesma coisa de combinação NPAP, que é igual a essa forma que eu anotei, N fatorial, N menos P fatorial, P fatorial. Aí no caso desse, ele sempre vai dar, por exemplo, assim, o número maior que o outro para a gente, por exemplo, encontrar essa probabilidade. Por exemplo, nesse caso aí, esse exemplo que o senhor colocou, ele pedia, deu a informação que teriam 10 homens e 6 mulheres e que seriam sorteadas 3 pessoas. Então, ele já limitou ali um total de pessoas, né? A gente tendo um total de 16 pessoas.
e pediu que, no caso dessa classificação dessas 3 pessoas, a gente teria que ter 2 homens e uma mulher. Então, aí, por ter um número menor, ele já meio que limitou essa quantidade. Aí a gente vai trabalhar fazendo a repetição. Aí eu só estava em dúvida na questão, nessa segunda parte aqui, mas eu entendi que como se eu tivesse subtraído esse 16 menos 3, que seria a quantidade de vagas a serem preenchidas, e aí deu um total de 13 aqui embaixo. E ali o senhor fez a mesma coisa, que foi a repetição. Sim, aqui eu já coloquei já direto a fórmula, já fui fazendo essa fórmula que eu estou citando aqui, né? Eu fui fazendo direto a fórmula. Vou colocar aqui mais um exemplo, deixa eu ver. Vou criar um espaço aqui, colocar mais um exemplo aqui, citar um exemplo, tá? Só um instantinho. Vou pegar mais um slide aqui para resolver um exemplo aqui. Lembrando, pronto. Vamos lá, vamos entender aqui. Imagina que eu tenho um grupo de 10 homens. Vou colocar agora a situação assim, ó. 10 alunos do curso de Física e 10 alunos do curso de Química. Tá? Total aí, 20. Certo. Eu vou fazer um sorteio de 5 alunos. Sorteio. Sorteio. 5 alunos. Para apresentar um trabalho, certo? Então, primeira coisa, eu já tenho meu espaço amostral. Dos 20, vou sortear 5. Tudo ok? Primeira coisa, já tenho meu espaço amostral. Do total de alunos, vou escolher 5. A segunda, a questão vai me dizer como deseja que seja esse 5. Eu quero que seja, o que eu desejo? Que seja 3 do curso de Química e 2 do curso de Física. Certo? Agora, observem que eu não precisava nem falar 2 do curso de Física. Se eu falar assim, ó, eu quero que seja exatamente 3 de Química, com certeza os outros 2 tinham que ser de Física, porque só tem Física e Química, se 3 são de Química, em 5, 2 seriam de Física. Então, essa aqui, nessa questão, está redundante, né? O que eu falei. Aí, então, vamos lá. Do curso de Química, temos quantos indivíduos? 10. Desses 10, desejam-se 3. Do curso de Física, temos 10. Dos 10, desejam-se 2. Pronto. Aí é só aplicar na forma e resolver a situação. Tudo ok? Tudo certo, professor. Agora, voltando aqui a outro modelo que eu vou explicar para vocês, o de Poisson. Esse modelo de Poisson, se você fizer para um n tendendo ao infinito em relação ao modelo binomial, você vai chegar nesse modelo de Poisson. Uma aproximação para a distribuição binomial quando o número de tentativas n é muito grande e com a probabilidade p relativamente pequena, ou seja, q próximo de 1. Em termos práticos, quando eu tenho um n maior ou igual a 50, de modo que o produto n menos p seja menor ou igual a 5. A função máxima de probabilidade para a distribuição é dada por isso aqui, ó, por essa forma aqui. E a menos lambda, vezes lambda elevado a k, sobre k fatorial. É o nível de Euler. Esse lambda vai ser uma probabilidade, uma esperança, né? uma média que se deseja, uma probabilidade que se deseja. A gente vai já falar nos exemplos para ficar mais fácil de entender. Então, esse lambda, entenda como n vezes p. É só você pensar o seguinte, só uma situação aqui, por exemplo, quando alguém afirma assim, olha, no curso de Química, a chance de
possibilidade de aprovação em estatística é 99%. Então, se você tem 100 alunos, nosso N é igual a 100. O que se espera desses 100 alunos é que 99% de 100 sejam aprovados, ou seja, 100 vezes 0,99. O nosso N vezes a probabilidade, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, num grupo de 100 objetos, 20% são defeituosos. Então, o que se espera em pegando um objeto qualquer é que esse lambda seja 100 vezes 0,2. Então, esse lambda é N, que é o total, vezes a probabilidade. Ele vai ser entendido como uma média na situação. Esse é esse lambda. Então, nós temos o primeiro caso aqui, a probabilidade de uma máquina produzir uma peça defeituosa é 0,1. Então, nós temos a probabilidade, 0,1. Qual a possibilidade de 20 peças produzidas por essa máquina ocorram 3 defeituosas? E aí? Então, o nosso lambda aqui é a nossa probabilidade. Lambda igual a 0,1. O nosso K é a quantidade desejada, 3. Então, nós temos nosso parâmetro desejável para a situação. Então, a probabilidade igual a E elevado a menos 0,1 vezes 0,1 elevado a 3, só substituindo aqui na nossa fórmulazinha, sobre 3 fatorial. Só isso. Então, para essa situação aqui, eu só preciso de duas coisas, dos dois parâmetros. Lambda e a quantidade desejada. Um outro exemplo, que já coloquei o caso aqui, um telefone recebe em média 5 chamadas por minuto. 5 chamadas por minuto. Supondo que a distribuição de Poisson seja adequada nessa situação. Obter a probabilidade de que o telefone não receba chamadas durante um intervalo de 5 minutos. Então, você vai ter o seguinte. Nosso lambda é 5. Lambda é 5. Aí você tem a fórmula E a menos lambda vezes lambda elevado a K sobre K fatorial. O nosso K é 0. O desejo que não receba ligação, ou seja, 0 ligações. Nosso K é 0. Nosso lambda, sim. Então vai ficar E elevado a menos 5 vezes 5 elevado a 0, que o lambda é 5 e o K é 0, sobre K fatorial. O nosso K é 0. Lembrando que 0 fatorial é igual a 1. Então vai ficar isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, vai dar E a menos 5. Aí você usa a calculadora e acha 0,067. Então, esse caso é interessante porque basta eu ter os dois parâmetros. Tudo ok para esse caso aí? Outro exemplo aqui. Tá? Coloquei a resposta porque vai dar valor decimal para a gente não ter que passar tanto tempo calculando aqui. No caso, a experiência passada indica que o número médio de 6 clientes por hora param para colocar gasolina. Então, o lambda aqui é quanto? Lambda aqui, a média aqui que ele colocou, 6 clientes por hora. Lambda igual a 6.
3 clientes para dar em qualquer hora. Então, nosso K é igual a 3. Pronto, eu já tenho tudo que eu desejo. 6, 3. Então, se tem a probabilidade de 3, esse nosso K, hein, vai ficar E a menos lambda, lambda elevado a K fatorial. Aí você vai ter isso aqui, ó. O nosso lambda é 6, vai ficar E menos 6, vezes o lambda, que é a nossa média, a nossa esperança, é 6 elevado a K, o nosso K aqui é 3, a quantidade desejada, e 3 fatorial. E aqui já está a nossa solução. Né? Solução. 6 a terceira dá 216, E a menos 6 dá esse decimal, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, vai dar esse resultado. Quando ele fala 3 clientes ou menos, 3 clientes ou menos, você vai fazer, no caso, pode ser 3 ou menos, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, ou pode ser 3. Aí você vai fazer essa soma. Aqui você colocou de 0, hein? Mas pode ser a soma aqui, 0, 1, 2 ou 3. Aqui você ia fazer essa soma. Todos. E aí a gente encerra, nesse momento, nossa aula. Tudo ok? Espero que tenham entendido, mas eu estou à disposição ainda. Podem ficar à vontade, podem perguntar. Podem pedir para eu refazer alguma questão ou dar mais algum exemplo. Tudo ok? Até o momento, tudo certo, professor. Ficou entendido em relação às questões, em relação ao conteúdo? Ficou claro? Ficou algum ponto de dúvidas? Até o momento, ok. Eu só tive... eu vi um pouquinho mais complexa a questão da substituição nessa última, mas depois eu vou estar revendo a aula para poder entender melhor. Ok. Professor, pelo que eu estou observando aí, o mais complicado que eu digo assim é a interpretação, né? A interpretação das questões. Porque, assim, tendo as fórmulas já definidas para a gente tá substituindo os valores, né? Sim. É bom. Agora tem a questão da interpretação das questões, né? E é isso aí que eu penso que seja mais dificultoso. Entendi. De fato, a ideia é você olhar cada modelo que a gente viu e quando verificar a questão, verificar qual modelo se encaixa melhor. Lembrando que quase todas essas questões você pode responder de qualquer um dos modelos, mas alguns modelos ficam mais fácil para você resolver e outros vai ser mais trabalhoso. Mas, eu entendi o que você falou. A ideia é justamente essa, é você ver a questão e ver qual modelo fica mais adequado. Eu acho que, no caso do que o Samuel falou, acho que é mais questão daquelas duas primeiras que o senhor apresentou. Eu acho que eu consigo diferenciar elas justamente pela questão das informações que são dadas, né? Que eu não lembro bem o nome que é dado. Na primeira, a gente vai ter duas ou mais, e aí a gente pode colocar 1 sobre 2. E na segunda, a gente pode estar utilizando aquela fórmula, e aí a gente já tem uma simulação melhor sobre a questão dos dados, porque ele vai dar um de maior valor e o outro de menor valor. Pelo menos foi isso que eu entendi e pude assimilar sobre a diferença dessas duas fórmulas. Certo, entendi. Na primeira, só
só retificando aí. Na primeira, você vai ter duas situações, né? Você vai ter duas possibilidades, né? Nem sempre vai ser 1/2, né? Pode ser 1/2, pode ser uma possibilidade. E aí a gente citou o exemplo do dado de a face ser 5 ou não ser 5. Aí você vai ter a possibilidade 1/6, 5/6. Agora, observe que sempre a soma vai dar 5%. Então, você vai ter sempre, no caso, uma probabilidade P e outra 1 menos P. No caso, se uma é 0,7, a outra vai ser 0,3, né? Aí você vai ter, por exemplo, 0,7 elevado a uma quantidade e 0,3 elevado ao complemento dessa quantidade. No caso, vai ser o total menos n. Foi o que a gente viu no primeiro caso, foi a binomial. A segunda que a gente viu foi a hipergeométrica, que você vai ter um grupo maior dividido em dois outros grupos, grupo A e grupo B. E desse grupo maior, vamos escolher uma quantidade Q. E esse Q, desse Q, alguns elementos de A e outros elementos de B. Né? Foi o segundo. E o terceiro foi a diposição, quando eu tenho um valor esperado, quando eu tenho uma média e desejo uma certa quantidade, quando eu tenho já uma probabilidade. Observe que o caso de Poisson ele é muito parecido com o caso da binomial. Por exemplo, quando eu tenho esse exemplo aqui, ó, uma peça defeituosa 0,1, 3 defeituosas, então vai ser o seguinte, no caso, 20 peças reduzidas para essa máquina, 3 defeituosas, vou ter a seguinte coisa. Se eu fosse responder isso aqui por binomial, né? 3 defeituosas, eu ia ter defeituosas elevado a 3, não defeituosas, que é 1 menos D, elevado a, de 20 peças, elevado a 17. E aqui eu teria 20, 3 a 3. Seria binomial aqui. Nesse caso, olha só, seria 23. Aqui, você teria a possibilidade dela ser defeituosa é 0,1. Então, seria 0,1 elevado a 3. E aqui seria 0,9 elevado a 17. Você poderia fazer por binomial. Tudo ok? Então, a gente encerra nesse momento nossa aula, nossa live. Nossa próxima live vai ser de hoje a 15 dias. Mais precisamente no dia 16 de setembro. Desejo a todos uma boa noite. E até a próxima.